Hoje a nossa ideia é, em alguns breves goles, comentar sobre análise sensorial. Primeiro de tudo, quem faz análise sensorial? Pessoas iluminadas, pessoas graduadas que tenham um diploma? Na realidade não, todos nós. A gente faz isso cotidianamente sem prestar muita atenção. À medida que a gente come, bebe e sai pela rua todos os dias e sente aromas e mesmo enxerga coisas, e a visão é parte da análise sensorial, talvez sem registrar tão atentamente. Sobretudo no nariz, a gente tem uma coisa interessante com aromas, não costuma perceber tanto. A gente precisa muito da nossa visão, percebe muitas coisas em boca quando come, mas não exerce muito o olfato, que é talvez o sentido mais importante. Mas de fato, tentando me propor a falar rapidamente, a primeira coisa que a gente tem que falar então sobre análise sensorial é que qualquer pessoa com estes sentidos pode fazer análise, inclusive com a falta de algum deles, sobretudo da visão. As pessoas privadas de visão costumam ter um bom desempenho, sobretudo olfativo. Por quê? Porque na falta de um acabam compensando. Isso tem alguma comprovação científica que mostra que acabam desenvolvendo muito a questão de tato, efetivamente, que não inclui, não infere na degustação, mas de aromas, e então começa a perceber mais atenção em cheiros. Mas a verdade é, todos nós deveríamos nos atentar mais para os cheiros que nos circundam, e isso não faz a vida mais cara nem mais difícil. Quando a gente vai na quitanda e compra uma laranja e vê que a mais madura tem mais aroma do que a menos madura, quando a gente sente um cheiro de flor quando está caminhando na rua, isso tudo ajuda. Degustação é teoria e prática juntas. Não se aprende tão somente lendo que esse vinho é um vinho da campanha gaúcha e que passa por carvalho, tem uma fermentação em temperatura mais baixa e deduzindo que ele é na taça. Também não se aprende bebendo, se aprende refletindo, fazendo a prova dos vinhos e lendo sobre eles e inferindo sobre eles. O que temos aqui, a gente tem, claro, para essa conversa inicial, 3 vinhos, um branco, um rosado e um tinto. O rosado, talvez muitos identificariam por branco, e na prática eu faço isso com alguma frequência e a gente percebe, nossa, as pessoas nem sempre têm claro o que é um e o que é outro. Até porque um vinho rosado nada mais é do que um vinho branco com alguma cor de uva tinta, com algum aroma de uva tinta, mas com muitas características do frescor de uvas brancas. E por aqui a gente começa fazendo um paralelo. A maior parte dos vinhos brancos está mais voltada para o frescor, mais acidez, menos corpo. De partida, por questões genéticas, uvas brancas não tem taninos. Às vezes o pessoal experimenta o vinho branco, mas tem poucos taninos. Não tem. Com exceção de alguns vinhos macerados e com grande maceração, se eu disser que o vinho branco não tem tanino, seria impreciso, mas ele tem taninos que não são os mesmos que no vinho branco. São características diferentes, moléculas diferentes, de uma mesma grande família, mas de características sensoriais distintas. Aqui no vinho branco, ele não é percebido como adstringência, mas, sobretudo, à medida que o vinho fica velho, é percebido como cor marrom. Ele se oxida e fica marrom. Aqui nos vinhos tintos, ele aparece desde sempre como algo que ocupa a boca, traz rugosidade e que vai abrandando à medida que o vinho envelhece. Mas em tópicos rápidos, a primeira coisa que a gente faz não é olhar o vinho, apesar de que a gente não tem como fazer, fazer qualquer outra coisa antes de olhar, nossa visão é sempre mais rápida, mas antes de a gente efetivamente se preocupar em caracterizar o vinho, a gente vai cheirá-lo. Por quê? Toda a parte mais volátil do vinho está aqui quando ele é recém-servido. Se a gente já agitar, que é um procedimento correto, mas se a gente já agitar, a gente pode perder alguma nuance menos volátil, que tem, aliás, mais volátil e que se desprenda muito rápido. E muitas vezes também o próprio aroma de redução, alguns defeitos que acabam se sumindo com a oxigenação, não são percebidos. Então, sempre cheirar o primeiro vinho, aí sim agitar, ou preferencialmente fazer a apreciação visual e aí sim agitar a taça e cheirá-lo. Depois disso, quando a gente for para os aromas, e aí inclui muito da nossa experiência, a gente precisa, na verdade, buscar coisas que estão aqui, que seja morangos, framboesas, maçãs verdes, vermelhas, pêssego,
rosa, flores, herbáceo, tudo o que for, mas que a gente tenha intimidade. A gente não fala sobre o que a gente não conhece. Por isso que eu sempre convido a quem me escuta a prestar mais atenção nas coisas que estão aí. Não custa mais caro, elas estão no nosso cotidiano. A gente passa por muitas flores durante o dia, a gente come frutas, prova alimentos de diferentes texturas e diferentes aromas e não para pensar neles. Comecem a prestar mais atenção. E da mesma forma no vinho, porque a diferença é, aqui não tem puramente maçã verde, tem maçã verde, tem abacaxi, tem outros aromas que às vezes a gente não consegue identificar, e em qualquer dessas taças isso se repete, com diferentes aromas, claro, mas não, eles não estão tão claros e tão precisos, e aí se aprende cheirando coisas que tenham no vinho, e cheirando os vinhos e prestando cada vez mais atenção nisso. Para a gente diferenciar, aqui a gente tem um vinho branco e um vinho rosado, ambos têm uma excelente limpidez na realidade, são brilhosos, um tem um pouquinho mais da característica de acobreado, outro tem aqui um certo esverdeado, tem um amarelo, não diria nem ouro, talvez um palha, com uma boa ideia de um esverdeado, que nos traz uma ideia de jovialidade. Os vinhos vão perdendo os tons mais claros, vão ganhando tons escuros e ao fim da vida eles estão escuros efetivamente. Os brancos estão muito escuros, estão praticamente marrons, os tintos estão muito claros, estão praticamente marrons e no fim da vida eles inclusive se assemelham. Perdem suas características principais e ganham essa característica dos polifenóis oxidados. Se eu fosse começar aqui por esse vinho, de cara, eu evidentemente aqui sei o que eles são, particularmente encorajo as pessoas a provar os vinhos sem saber, e aqui eu tenho um Chardonnay, e eu particularmente, eu não vi a safra, mas eu sempre penso, Chardonnay tem a massa verde, aqui tem a massa verde muito típica, tem também alguma coisa de pão tostado, da presença da passagem sobre borras, tem um frescor aliado aí a um aroma um pouco mais lácteo, um pouco mais cremoso. Uma excelente acidez. Eu sempre que dou esse primeiro gole faço algumas primeiras impressões. A que mais me impressionou aqui, uma acidez muito boa, um bom volume, os aromas sentidos em nariz se ampliando em boca, como assim? A nossa passagem retronasal, né? Enquanto a nossa epiglote, na realidade, enquanto não estamos engolindo, está aberta e nós passamos aromas para o nariz. E, inclusive, tendo a boca com uma temperatura maior, quanto os aromas são assim porque são voláteis, né? São aromas e são percebidos porque são voláteis. Como nós esquentamos o vinho, a gente tem uma tendência a perceber mais os aromas, inclusive em boca. Inclusive a questão da própria persistência do vinho está devida aos aromas sentidos em boca. Então, eu em boca consigo perceber ele confirmando aqueles aromas. Uma bela acidez, uma boa cremosidade. Eu tenho quase certeza que esse vinho tem madeira, mas eu digo que eu tenho uma dificuldade para perceber ela. Sim, uma parcela fermentou em barricas, que bom, porque é mais ou menos isso que eu gostaria de dizer. A madeira aqui entra agregando, não sobrepondo. Está extremamente bem composto, eu particularmente gostei bastante. E aí a gente tem nos brancos um perfil mais fresco, que nos rosés clássicos permanece, tá? A maior parte dos rosés clássicos são vinhos pouco intensos. Esse é um vinho da Provence, não é um vinho do Novo Mundo, que normalmente tem uma intensidade de cor maior e junto com isso uma intensidade de sabor, em função de ter uma maceração maior. Sempre importante uma água e talvez um pãozinho neutro, uma bolachinha neutra, nada com muito sabor entre um vinho e outro. Aliás, falando nisso, e por que cuspir? Porque em 3 vinhos e 3 dessas taças eu provavelmente sairia bem. Talvez um pouquinho menos descontente, mas em 10, em 20, em 30 é um pouco complicado, né? Ah, mas é só um golinho. Pois então, faz um golinho vezes 30, vezes 50, vezes 100, como é questão de concursos ou mesmo de feiras de vinhos, e a gente se distrai. É importante dizer, embora seja muito agradável falar de análise sensorial e muito bom de fazer, é uma ciência e exige, e é inclusive muito cansativo. Uma sessão inteira de análise sensorial chega a ser estafante,
porque exige, principalmente quando você está num concurso e você é responsável por julgar vinhos e dizer qual é o melhor e qual é o pior. Trazer aí sucessos e fracassos, então te exige bastante e é importante perceber isso. Então, só o próprio exercício da degustação, da análise sensorial, cansa e te distrai à medida que acontece. Isso aliado a um olhinho de cada, provavelmente te faça perceber bem menos. E, para concluir, não precisamos engolir para sentir. A língua, que é onde a gente sente a maior parte dos sabores, praticamente todos, está antes da epiglote e o gole não faz a menor diferença. O que ele faz é, ao longo do tempo, nos trazer aí, pelo efeito do álcool, distração. Então, não faz falta que se dê um gole no vinho, se faça a deglutição do vinho. Aqui no rosé, retomando o que falávamos dele, um vinho também com uma coloração tênue, eu diria que aqui é um pele de pêssego, que é o clássico vinho rosé do mundo, que vem exatamente da Provence, é um vinho bem apresentado e eles quase todos são assim dessa forma, bonitos em garrafas transparentes, o que pode ser um problema, a garrafa transparente oxida mais o vinho do que o normal. Mas um vinho de um aroma fresco, agradável, diferente do que essa matriz de vinho branco aqui, tem um pouquinho mais de frutas vermelhas, em absoluta discrição, um vinho elegante. Muita gente não gosta da palavra elegante, eu particularmente acho que ela cabe bem para vinhos, embora ela seja um pouco subjetiva, mas de fato um vinho em que tudo está bem posto, em que ele tem um aroma mais fresco, confirma até mesmo essa cor dele de pêssego, tem um aroma mais de pêssego, nada demais assim de pujante. Os vinhos rosés têm sempre essa característica de serem muito delicados. Tem também alguma coisa de maracujá, de frutas tropicais aí, dando complexidade e fazendo dele um vinho bem fresco e agradável. Aí, é evidente que o comparativo que eu faço aqui é um vinho branco e um vinho rosé, eu não estou aí necessariamente dizendo que todo branco é assim, todo rosado é assim, mas comparativamente, nesse caso, menos acidez, um pouco menos de estrutura, um bom frescor, uma leveza, um vinho para entrada e que, francamente, é importante dizer, normalmente na sequência de degustação, branco, tinto, rosé, seco, meio seco, doce, menos intensos, mais intensos. E às vezes a gente tem que fazer coisas como, por exemplo, isso aqui. Acabo de perceber que, eu não os havia provado previamente, que o rosé deveria estar antes, porque está bem leve, está bem agradável. E não há um problema nisso, não há problema em inverter a ordem. O espumante não precisa estar sempre no fim, pode estar no começo. Precisa obrigatoriamente estar no fim se for doce. Mas de fato, eu tenho mais. Eu sinto ele um pouquinho mais persistente, mas tem mais intensidade esse. Por isso, se estivesse propondo uma degustação para um grupo, eu teria provado previamente e eles estariam nessa ordem. E para fecharmos essa introdução, aqui tem um tinto. O importante do tinto é a gente sempre usar um fundo branco, ter uma boa iluminação e percebê-lo contra esse fundo branco e entender que ele pode ser límpido e ele deve ser límpido, com algumas exceções. O fato de eu não enxergar, ter dificuldade de enxergar através do vinho, não faça com que eu diga que ele é turvo e que ele não é bem límpido. Temos que diferir as coisas. Agora, nesse vinho, além de ele ser bastante límpido, ele tem uma aparência muito boa, com uma boa intensidade, com alguma ideia de evolução. Há aqui uma certa diferença entre centro e borda, na borda um pouco menos de coloração, e a coloração tendendo para ser um pouco mais clara, um pouquinho mais atijolada, está longe de ser atijolado, um vinho com bom potencial, um vinho de 2015, até agora ele está se desempenhando bem. Um vinho argentino de corte, me parece que é Cabernet Sauvignon e Merlot. Não tenho essa informação de certeza, mas consigo pô-las para vocês. E aqui a gente tem outra matriz aromática. Primeiro, muito mais madeira do que nesse, como é de se esperar, porque os vinhos brancos, não, por máximo que tenham madeira, não podem estourar em madeira.
e muito mais madeira que a média do vinho tinto que a gente toma, mas muito bem casado com os aromas dele. Tenho aqui cerejas, tenho frutas negras, eu tenho tostado, eu tenho alguma coisa de especiaria doce. Um vinho de excelente complexidade aromática. Eu, claro, num vídeo curto não posso ficar aqui destrinchando, ou vocês inclusive não ficariam me assistindo, mas um vinho espetacular. Tá, e o que eu faço para falar sobre ele, além de usar a minha voz? A melhor ficha de degustação para mim é esta, é uma folha em branco, porque as fichas muitas vezes traduzem em números e se referem muito a concursos e muito em ranqueamento. A gente precisa conseguir descrevê-lo, percebê-lo, entendê-lo e descrevê-lo. O maior ofício do sommelier e mesmo do enólogo é entender como é esse vinho e para quem ele vai ser vendido e conseguir fazer o elo de ligação entre vinho e pessoa e dizer, olha, qual é o tipo que você gosta? Por exemplo, é um vinho tinto, leve, frutado, um pouco encorpado. Você nunca serviria um vinho desses. Talvez com o tempo, mas não é o perfil que a pessoa pediu. E aqui nós temos um vinho com mais corpo. E esse é o papel do sommelier, não preencher fichas, mas conseguir descrever o vinho, conseguir falar sobre ele. E, falando, conseguir transcrever. Por isso que a minha ficha sempre é essa. E assim, para esse primeiro contato, nós encerramos e, enfim, espero que consigam compreender e que não fiquem angustiados com não conseguir. Se pegarem esses 3 vinhos e fizerem o mesmo exercício que eu, não conseguirem perceber, entendam que não é de hoje para amanhã que nós nos tornamos bons degustadores. E é um exercício de tempo e de acúmulo de saberes que precisa ser não só teórico e não só beber, não só prática. São coisas casadas, é um exercício prático com reflexão.